estão recebendo de todos. E nós, ao mesmo tempo, antes de iniciarmos a nossa fala, nós estamos aqui mandando um abraço, aliás, transmitindo o abraço do nosso companheiro Honório 9 de Abril, que é o atual presidente da União Espírita Mineira. Mandando um abraço carinhoso e dizendo a todos de que a União está à disposição a todo momento para dar o suporte necessário e com as portas abertas para promover, orientar ou fornecer os recursos necessários. Então, um abraço e carinhoso do Honório. Mas, ao iniciarmos o nosso trabalho aqui hoje, nós vamos, de certa maneira, aqui aprender juntos, porque não pode ser diferente. Nós lembramos aí, nós estamos aprendendo com os amigos espirituais, e eles sempre nos afirmam assim. Quando às vezes vem uma conversa com Bezerra, vem uma conversa com o próprio Emmanuel, né? Um relato dos amigos espirituais, eles dizem assim, às vezes o Chico, né? Naquela forma meiga, gostosa dele, ele fala, nós estamos aqui aprendendo, embora estamos aqui no plano espiritual, conhecendo muito, né, Eduardo? Embora conhece muito, mas estão lá aprendendo. Da mesma forma, nós somos verdadeiros aprendizes. E nós estamos aqui desenvolvendo o trabalho com a questão de circunstância. De qualquer maneira, somos alunos pequenos, que também é uma realidade. Então, portanto, nós precisamos de contar com a experiência dos companheiros aqui também. Ajuda dos companheiros para que nós possamos desenvolver, né, o tema, o assunto, nós vamos trocar ideia. Na realidade, nós não temos condições de defini-las, né? E quando nós definimos, mesmo Júnior, nós engessamos muitas coisas, né? Você fechamos um pouco a questão. É isso mesmo, Oscar? A gente fecha um pouco a questão. Então, na realidade, é lembrar de que Kardec nos ensinou, né? Que a doutrina nos ensina constantemente a questão do pensar sempre, do pensar, do deduzir, desenvolver a nossa criatividade. Isso que é gostoso na doutrina espírita, não é? Não é porque o Eustáquio falou assim, tem que ser assim. Ele é o presidente do CRE, né? O Evaldo também falou que é assim, o Eduardo falou dessa forma, a Flávia, não é Flávia? O José Machado falou assim, tem que ser assim. Na realidade, nós estamos aprendendo. E a questão do aprendizado, nós aprendemos também, nós ouvimos, estudamos, que Kardec foi um discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi é um educador por excelência. Então, o educador, na realidade, ele usa aquela técnica da hermenêutica socrática, ou seja, desenvolver o raciocínio, fazer com que o grupo pense, raciocine, conclua, cria, pergunte, faça. Isso que é importante. E ao mesmo tempo nós aprendemos também no estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD, tem esse espírito, não tem? O ESD, muitos companheiros aqui tem o ESD, aqui nós temos quantas cidades presentes aqui? Quem está presente aí, gente? É Divinópolis, e quem mais? Cláudio. Hein? Carmo Cajuru, né? A maioria é o grupo de Divinópolis, né? São Gonçalo. Então o êxito nós aprendemos aonde mais? Carmópolis, São Gonçalo, né? Carmo Cajuru. Quem mais? Itaúna. Itaúna aqui, ó. O nosso presidente. Tá certo. Então, na realidade, o estudo do êxito é muito gostoso. O Júnior também participa da coordenação do êxito lá em Belo Horizonte, né? E é um trabalho que nós temos que fomentar muito na Casa Espírita. E outro trabalho é o estudo sistematizado do Evangelho, ou então o EMEG. O pessoal conhece o EMEG? Estudo minucioso do estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Ou seja, usando a linguagem como miudinho do Evangelho, né? Nós aprendemos isso aí com Kardec, com Emmanuel e com o próprio Jesus. Então, esses estudos,
faz com que nós venhamos a pensar. Porque na nossa longa trajetória de reencarnação, o nosso aprendizado se deu em primeira mão na questão da crença. Os nossos orientadores definiam e diziam assim: tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Aí nós criamos, não é isso mesmo? O crer. Então hoje não, com a doutrina espírita nós entramos para a fase do raciocínio, da conclusão, da dedução, do porquê, do para quê, para onde. Então isso que torna gostoso a doutrina espírita. E quando nós pegamos a obra básica, o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele trabalhando as perguntas na sua essência, buscando o raciocínio, buscando a essência do conhecimento, e nada fechando, sempre deixando em aberto, sempre deixando a oportunidade de crescimento dinâmico. E o Evangelho de Jesus é da mesma forma, não é? O próprio Jesus usa da didática do dia a dia, usa dos recursos que até então o homem usava para trazer sua mensagem. Então é uma mensagem dada 2000 anos atrás, que na realidade ela vai valer para os milênios futuros. É uma mensagem que foi dada aqui na Terra, mas ela vale para qualquer planeta da nossa galáxia e do universo. Então Jesus trabalhou muito essa questão da formação do pensamento, da conclusão, da participação. Então o nosso assunto hoje, nós vamos trabalhar mediunidade com o Evangelho junto, que não pode ser diferente. Então quando nós falamos da mediunidade, nós começamos a pensar assim: por que somos médios, hein? Uma pergunta para o grupo aí: por que nós somos médios? Por que nós somos médios? Quem quer falar para nós? Todo mundo está pensando, viu? Eduardo, Richard, o Júnior aqui, Cristiano, Maiara. Por que somos médios? O pessoal aí de trás pode falar, viu? Somos médios porque tem a capacidade de raciocinar. Através do raciocínio nós intercambiamos. Ó, uma colocação interessante, não é? Vocês têm 30 segundos, hein, gente? 30 segundos, está passando os 30 segundos aí. Se vira nos 30. 30 segundos. Na realidade, na essência, a pergunta, então, eu estou preocupado com a essência dela. O que faz com que? O que define? Na realidade, talvez a gente tenha dificuldade até de se explicar, mas vamos tentar chegar. Na realidade, o que acontece? Qual o ponto básico que faz com que a mediunidade funcione? Que faz com que esse intercâmbio? Pessoal, se Deus manifesta aos homens através dos próprios homens, sim, ninguém melhor como instrumento de Deus, né? Cada um de nós. Como instrumento de Deus. Aí, ninguém melhor como instrumento de Deus. Então é nosso instrumento. Aí na realidade, Vicente, estamos falando aí da finalidade dela. O porquê da essência. Aí a finalidade. Finalidade, João Antônio. Finalidade. Aí então, entendeu, João? Nós estamos brincando com o grupo aqui, certo? Levando o pessoal a raciocinar, exatamente porque nós queremos aprender, João. Eu quero dizer o seguinte, de que o enfoque que o João Antônio deu, e o Vicente, está falando um pouco mais do para quê da mediunidade. Eu estou preocupado com por que na realidade nós, temos a mediunidade. O que faz com que nós temos a mediunidade, né? Questão de instrumento, ele é instrumento do Espírito. Mediunidade é instrumento do Espírito. Isso aí não tem como, ele faz parte da natureza do ser. Faz parte da natureza do ser. Então, quando você fala, não quer ser médium, está intrínseco na natureza, é inerente. Paulo, Pois não. o Kardec nos colocou que
a mediunidade seria uma coisa orgânica, né? Então nós tínhamos uma predisposição. Quem falou para nós? Kardec, né? Isso. O André Luiz também dá essa ideia. Então nós já tínhamos uma predisposição perispiritual, né? Certamente nós já temos uma ficha, né? Sei. Na perpendicular. Então nós ficamos sintonizados com o mundo espiritual, que tem realmente um compromisso anterior de vir aqui prestar a sua obrigação, o seu compromisso. Aí nós estamos entrando, João, na linha da aplicação, do objetivo, do para quê. Agora, o que faz na essência que a mediunidade funcione? Eu posso comunicar espírito, eu encarnado, os encarnados, eu encarnado com o Eduardo, com a Mary ali, né? Com a Mary Elizabeth. Então, como é que eu posso comunicar eu encarnado e outros encarnados entre si? Como é que eles se comunicam? Espiritualmente, né? Pensamento. Não, aí pelo espírito. Como é que é? Sintonia. Essa concentração. Conhecimento. Conhecimento, aí está usando em recursos. É sintonia. Sintonia. Para sintonizar tem que ter o quê? Tem que ter vibração. Vibração o que é? Ondas. Ondas e o que é? Mente. Mente, mas mente que mais? O que faz? Está entendendo? O que faz a vibração? O que gera a vibração? Por exemplo, nesse momento, vocês trouxeram junto de vocês, para que o nosso trabalho possa funcionar, o material que a gente precisa nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de trabalho, nas reuniões na família, nas atividades da família, fora dela, no lazer, etc., principalmente na reunião mediúnica, o material fundamental que o médium não pode deixar de levar, e o médium de sustentação, todos, chama vibração. Vibração é um ingrediente que nós temos que estar sempre com ele na bolsa, não é? Na cabeça e no coração. Então esse trabalho que vai funcionar se tiver vibração gostosa, vibração que lembra a utilidade, tem um propósito superior, aí nós vamos receber sustentação. O que faz com esse intercâmbio? O que nós precisamos? Amor, tudo, mas dúvida que vai ficar muito gostoso. O que transmite a vibração do amor? As ondas. Que onda? Pensamento. Nós estamos dando essa roda toda, brincando com os companheiros, né? Então o Júnior aqui lembrou disso. Na realidade, a mediunidade funciona por causa do pensamento, Eduardo. Senão, não tem comunicação. Porque não pode ser enquadrado, como muitos citaram aí, pelo conhecimento, porque existe muitos, Outros têm conhecimentos, outros não têm. Igual nas tribos antigamente, existia conhecimento. Mas a mediunidade funcionava. Mas a mediunidade funcionava. Os caciques indígenas, Isso. e eles não tinham conhecimento. Perfeito. O Ronaldo está lembrando aí, na apostila da FEB, que tem aí para sobre mediunidades, naquela apostila que a União Espírita Mineira também tem, né? Do PROENGE, você está usando aqui do PROGEN, né? Ok, só que o pessoal conhece, né? Aí isso é muito é bom que tem um formato de ERG. Vários outros assuntos, a literatura espírita, não é isso, Eduardo? Então, na realidade, se comenta a questão da origem, da mediunidade, da evolução da mediunidade, da natureza dos tempos, né? Então, traz ângulos muito interessantes para a gente estudar e abordar. Então, conclusão que nós estamos chegando aqui nesse encontro. Na verdade, que nós já sabemos disso, mas estamos reflexionando, não é novidade para nós que nós estamos falando. Na realidade, nós estamos chegando à conclusão que somos médios porque pensamos. Ponto final. É isso mesmo. Somos médios porque pensamos. Agora, qual a definição de mediunidade, a conceituação de mediunidade? Quem me ajuda? Já passou os 30 segundos, né? Passou os 30 segundos. Qual a definição de mediunidade? Compromisso aí é a finalidade. Somos médios porque pensamos. Então todos nós somos médios. Existe a mediunidade ostensiva e a mediunidade de sustentação. Uns mais, outros menos, como Kardec na obra
no livro dos médios, que é um tratado sobre o assunto, tem nos ensinado, não é isso mesmo? Ok, irmão? Então, conceituação de mediunidade. Alguém já começou a desenhar aí conceituação, definição. Mediunidade é medianeiro, aquele que liga o plano espiritual com o plano material. Bom, ok, o Antônio fala, o que Kardec fala para nós? É um meio de comunicação entre plano físico e plano espiritual. Só. Mediunidade é qualidade de médium. Mediunidade e qualidade de médium. Qualidade médium. Mediunidade, diz o Kardec lá, é faculdade de médium. Aproveitando que o Vicente está jogando lá para nós. Faculdade de médios. Porque a mediunidade é mediunismo. Mediunidade, o fenômeno em si, está dentro do capítulo do mediunismo, né? O que mais, gente? Me ajuda aí. Vamos explorar o assunto. Eu perguntei ao grupo. É um meio de comunicação, plano físico, plano espiritual, só? Não. O Júnior está pronto aqui para responder. E vocês? Desculpa, ainda bem, já estamos tendo muita experiência. Né? Na realidade, gente, todos nós somos muito inteligentes. E não existe ninguém em carência de inteligência. E não existe ninguém, por exemplo, ignorante na realidade, nós podemos manejar, né? E quem nos ensina isso, quando a gente pega o livro Espírito da Verdade, naquela página do Militão Pacheco, que o moço que escreveu para a gente, através da psicografia de espíritos diversos, Chico Xavier, ele tem lá, eis que o Espiritismo pergunta, me parece que é 50, viu? Vocês conferem, dizendo assim: nós, nas dobras da nossa memória, na intimidade, nós temos uma enciclopédia ambulante. Então nós aqui somos enciclopédia ambulante. Você pensou nisso, Eduardo? Não pensou? Vocês pensaram nisso? Por quê? Mostrando que nós somos espíritos muito antigos. Não é? Muitos de nós estão pensando, nós temos 30, 40, 20, 50, 60. Pensamos que tem essa idade. Mas na realidade nós somos muito mais velhos do que essas serras aqui de Divinópolis. As moças mais jovens aqui é mais velha que a serra, não é? Não é isso mesmo? Nós somos muito mais velhos, por quê? Nós somos velhos do que o planeta, que tem 5 bilhões de anos, não é isso mesmo? Confere aí, consciência. Então nós somos muito mais velhos do que o próprio planeta. Então somos espíritos antigos. E na intimidade nós temos o segredo do universo. Nós somos viajantes do tempo e do espaço. Já moramos nas estrelas. Já moramos nos sóis. Nós já moramos? Moramos, passeamos pelas galáxias. Tivemos lá em Gama de Andrômeda, não é isso mesmo? Na constelação de Hermes nós pertencemos. Nós estamos aqui na Via Láctea hoje. Estamos no Sistema Solar. Já tivemos na intimidade do átomo. Não tivemos? Como é que vocês provam isso? Pelo Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos prova, tem que provar. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina, quando lá começa a trabalhar no final lá, você lembra, o Júnior? O anjo começou por ser átomo, ou seja, começou na realidade, passou por ser átomo, pode até aproveitar essa palavra, né? Ou seja, ele começou aqui no plano físico, né? Ou seja, objetivamente. Então ele passou na condição de átomos. Então nós somos verdadeiros físicos, não precisa ser físico para estudar o átomo, nós já conhecemos na intimidade dele. Na intimidade, quando nós vemos aí o Fantástico mostrando aí a questão dos animais, né? Aquele canal aí sobre Discovery, por exemplo, mostrando sobre os animais, o surgimento da vida, nós já tivemos na intimidade dos mares. Já usamos, passamos pelas diversas formas dos elementos vivos do planeta, porque a evolução se faz de forma em forma. É isso mesmo? Os 3 reinos. Leon Denis que nos ensina isso, né? Vocês lembram que o Leon Denis fala que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, que
que mais desperta, movimenta no animal melhor, desperta no homem e divide no anjo. Então, mostrando que nós já tivemos uma trajetória grande, e nós estamos falando de mediunidade. Por que somos médios? Porque pensamos. O que é mediunidade? É meio de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, é só? Não. A mediunidade é um meio de comunicação entre dois planos. Mas então ficou a mesma coisa. Mas já. Então, na realidade, qual o plano que eu estou? Se eu estou no plano A, eu vou comunicar com o plano B, não é? Se eu estou no plano físico, eu vou interagir com o espiritual. Se eu estou na mansão Paz, lá na zona umbralina, como o livro Ação e Reação fala para a gente, eu vou interagir com as esferas superiores. Se eu estou no nosso lar, eu vou receber Asclépios lá, no livro Obreiro da Vida Eterna, quando fala sobre Asclépios, que é fantástico, né? Ilustre visitante, uma obra gostosíssima, né? Os companheiros lendo sobre a questão da visita das Asclépios no nosso lar, no templo da prece. Então nós vemos lá o instrutor Cornélio, que a gente recebe ele, né? E faz aquela vibração gostosa aqui no palco, no fundo, cria uma câmara cristalina. Naquele momento eles retocam a vibração que não ficou tão boa, cria aquele ambiente gostoso, a natureza exuberante, os pássaros, o som, o vento, a temperatura, as flores, né? Um lago. Naquele momento a Asclépios se materializa, vindo do plano superior da Terra. Olha, isso também é mediunidade. Nós estamos falando de mediunidade aqui, nós vamos dar reflexão sobre o assunto. Então, mostrando para nós de que aí Asclépios se manifestando naquele momento ali, ele usa dos textos evangélicos nas perguntas que eram feitas e endereçadas a ele. E ainda está comentado com o Júnior que ele usa o poder de síntese. O poder de síntese é característico dos espíritos superiores. Revela, sabedoria. E nós somos muito o quê? Prolixo, né? Para dizer prolixo. Nós falamos demais, às vezes, né? Ficamos muito nos entretantos e deixamos de ir ativos aos finalmente. Então, mostrando aqui nesse caso o Asclépio, trazendo, por exemplo, as ideias fantásticas, e naquele momento a André Luiz pergunta: mas esse moço Asclépio é o supra-sumo do universo? Por que nós estamos falando isso? Para engatar o assunto mediunidade e definição. Ok, gente? Estamos fazendo essa voltinha aqui para trabalhar a questão da mediunidade, da evolução, da ideia, do surgimento dela, da nossa função, da nossa condição hoje, o que nós devemos fazer nela. Aí ele pergunta: esse moço é o supra-sumo do universo? É o maioral? Aí responde o Cornélio: não, André. O Cornélio sorriu da pergunta ingênua do nosso irmão André Luiz. Não, André, que isso? Asclépios ainda pertence ao plano superior máximo da Terra. Percebeu, gente? Então ele estava pertencendo. Já que chegou no quadro, nós vamos fazer algumas coisas. Então, na realidade, nós temos aqui as faixas espirituais. Nós não temos aqui, centro da Terra. Nós temos a região do abismo. A região do abismo, quem foi lá? Jesus foi lá. Jesus foi lá. Então, naquele momento, Jesus esteve aqui no abismo para resgatar Judas. O Manuel Filomeno Miranda, né, no Edivaldo Pereira, no Sexo e Sua Obsessão, ele dá essa dica para a gente lá. Estou repetindo o que o Filomeno está falando, veja. Então, na realidade, nós temos aqui a zona subcrosta, a região onde nós movimentamos na crosta, umbral grosso, junto da Terra, Cidade no Além, não é isso mesmo? Faz esse gráfico? Livro Cidade no Além. Então, nós temos aqui o umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Aqui no umbral fino nós temos a cidade Nosso Lar. Ok, gente?
Então o nosso lar está na saída do inferno para o céu. E quem entra aqui? Está na porta do inferno. Então, na realidade, no entanto, é um céu dentro do inferno. Não é assim mesmo? Então, na realidade, é o seguinte: zona da ciência e cultura e zona do amor universal. Aqui é a habitação de Asclépios. Então, mediunidade é um meio de comunicação entre dois planos, ou o plano físico ou o plano espiritual, ou o plano espiritual 1 para o plano espiritual 2, ou do 3 para o 4, do 4 para o 5, ou assim sucessivamente, entendeu, gente? Se depende do nível que eu estou, de vibração. André Luiz, por exemplo, lá no nosso lar, para visitar a mãe, que é a mãe que resolve os nossos problemas, né, gente? Sem a mãe nós estamos perdidos. Nós vemos aí a questão do Marquês de Sade. Enquanto não passou a irmã, a mãe lá, Aniceto. O Aniceto e o Bezerra estava lá, o Bezerra com a potência dele, que o Bezerra é maravilhoso, né? Com a potência do Bezerra, né? Já foi liberado, não precisa de reencarnar mais o Bezerra. Não foi capaz de resolver o problema do Marquês de Sade, que era um homem líder da cidade perversa, não é isso mesmo? Então, naquele momento, só amor, naquele momento transcendente, que é fulminante, que fez com que mexesse nas fibras íntimas do coração do nosso irmão e ele abdicasse da posição dele que vivia, ou seja, permitisse ser recebido. Então, o Asclépios pertence aqui ao plano superior máximo da Terra. Então, nesse momento, o André Luiz continua ouvindo Cornélio, mas aí ele comenta agora: Asclépios, embora seu espírito de alto calibre, de alta condição, ainda não teve a oportunidade de representar a Terra em Júpiter, nas reuniões de que os espíritos bondosos e amigos fazem Júpiter para tratar de assuntos das questões sociais, né, das questões de vários níveis de trabalhos, vários segmentos de trabalhos aqui na Terra, tratando não só de nós, como de outros planetas também. Então, Asclépios, com toda a possibilidade, embora pertencendo aqui, ele convivendo com outros companheiros, mas tinha outros companheiros mais experientes que ia até Júpiter para participar da reunião. Aí ele continua ainda. Mas os companheiros que já estão experientes, com recursos já maduros, bem adiantados, em Júpiter estão trabalhando dia e noite para integrar-se a pleide de espíritos que governam o sistema solar. Então, embora esses elementos que trabalham em Júpiter estão trabalhando dia e noite para amanhã ou depois ser promovidos para integrar-se à pleide de espíritos que governam o sistema solar. E te abrindo a primeira página do livro Caminho da Luz, no capítulo 1, que notícias que eles recebem lá. Quem trabalha nessa pleide sistema integra esses arcanjos do Senhor lá. São verdadeiros arcanjos que estão aqui na direção do sistema solar. Quem vocês conhecem? Jesus. Então Jesus é um espírito crístico que pertence à pleide de espíritos que governam o sistema solar. Aí nós ficamos, mas Jesus é o espírito de maior referência que nós tivemos aqui. E Emmanuel, no próprio livro do Caminho da Luz, dizendo que sua evolução se perde o quê? A poeira dos sóis rola no infinito. A poeira dos sóis e dos mundos que rolaram pelo infinito. Não é isso, gente? Que não existe mais. E quando falar de Jesus, nós não temos, como diz assim, competência, como o Caipira fala, né? Ou seja, de entender, de compreender. Ou seja, a magnanimidade do próprio Jesus. Nós temos dificuldade de um espírito de alto quilate. Na questão 100, 98, 102,
103, 104, 105, quando fala sobre a escala espírita, mostrando que Jesus pertence à categoria dos espíritos puros, não é isso? Então mostrando, então por sua vez, esses espíritos que governam o sistema solar, e Jesus diz assim: eu e o Pai somos um, eu só posso fazer o que eu faço se o Pai estiver comigo. Ele fala isso com todas as letras, com toda a força. Aí nós começamos, a evolução para aí. Para, gente. Aí, o que o nosso companheiro Cornélio, no livro Obreiros da Terra, continua a nos ensinar, dizendo o seguinte: que esses espíritos que trabalham na governança do sistema solar, e de cada grupo desse, um deles vai governar Júpiter, outro é Terra, outro Marte, outro Vênus, outro Netuno. Então nós temos uma pleia de espíritos crísticos lá presentes. E assim do lado. E esses espíritos que estão aqui trabalhando, estão procurando, confiante em Deus, dando o melhor, ampliando a sua capacidade de amar cada vez maior, dando os testemunhos como o próprio Jesus fez. Estão trabalhando amanhã para integrar-se a pleia de espíritos que governam a constelação. Qual que é a nossa constelação? Hércules. Isso o nosso companheiro Cornélio nos ensinando. Vocês vão brigar com ele, hein? Vocês vão concordar. Toda a realidade, na constelação de Hércules, apesar, por exemplo, de um espírito de altíssimo quilates e da dificuldade de visualizar a posição de Jesus onde nós temos, em função da nossa santa ignorância, das questões da vida espiritual, nós estamos mais ligados, mais próximos dos animais do que dos anjos. Não é isso mesmo que nós estamos aprendendo aí, gente? Nós estamos mais próximos dos animais do que dos anjos. Por isso a dificuldade nossa de entender essas coisas. Então, embora Jesus, esses espíritos crísticos, estão trabalhando para amanhã ou no futuro integrar-se a pleia de espíritos que governa a constelação. A constelação, como nós temos aprendido aí, gente, é formada por um conjunto de sistemas. Nós temos um sistema solar aqui, outro sistema solar acolá, outro sistema solar depois, outro lá, né? E formam, ou seja, um ninho de estrelas e sóis e mundos. Forma a constelação de Hércules. Aí não para, não. Esses elementos que estão aqui, que já são no nível, são espíritos crísticos, numa escala maior ainda, estão trabalhando da mesma forma para integrar-se às pleias de espíritos que governam a galáxia. Que nós aprendemos hoje que o tempo que nós gastamos para percorrer de um extremo para o outro da galáxia é quanto tempo? 150 mil anos. 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz, como define o nosso companheiro a ciência, e fora também André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, quando fala sobre as construções, cocriação em plano maior, nós gastaremos 100 mil anos para percorrer de um diâmetro para outro, andando a 300 mil quilômetros por segundo. 100 mil anos. É ali, né? Como diz o mineiro, boiando. Tá certo? Então são 100 mil anos-luz. E aqui, aí que o nosso Cornélio diz que é lá do seio da galáxia, da direção do grupo inteligente, da direção do cérebro da galáxia, que forma o gerenciamento da galáxia, todo o projeto para lançamento de mundos teve que ser reportado à direção, à engenharia da galáxia, o departamento de engenharia da galáxia. Por quê? Quando Jesus recebeu o projeto da implantação do planeta azul, que é uma escola especial. É escola especial, gente? Nós estamos na escola especial. Aqui em Divinópolis, quantas escolas especiais tem? Que é o ABAI, né? Então nós somos escola, na realidade nós somos o que, gente? Se nós somos excepcionais.
Somos espíritos da pesada. Somos espíritos complicados. Não somos flores que se cheiram. Embora estamos hoje mudando de forma, né? Aí os amigos nas reuniões mediúnicas, o que acontece com a gente? Chega aqui, vê lá o Richardson, né? Ou vem a Leir, o Machado, a menina aqui, o Ercílio, o Ronaldo. Quem te viu, quem te vê, né? Aí os nossos obsessores do passado, Eustáquio, Júnior, você está aqui, mas você está entendendo? Essa palavra bonita que você está falando, viu? Olha, que eu te conheci. Então hoje nós estamos trabalhando, nós somos o quê? Espíritos evangelizandos. Mas somos perigosos, tá? Evangelizando, ele está evangelizado, não é isso? Em Mateus 24, quando fala a questão do sermão profético, quando diz o seguinte, quando Jesus mostra o templo, quando os discípulos mostram o templo exuberante de Salomão, fantástico, maravilhoso, 46 anos para ser construído, ótimo, né? Aí os discípulos mostram orgulhosos para Jesus, aí ele olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí os discípulos ficam todos constrangidos, né? Decepcionados, na realidade. O que esse templo representa para nós, gente? É o templo semanal externo? Que templo que é esse? É o templo interno nosso. Então, pedra sobre pedra tem que ser derribada e tem que ser reconstruída em novas bases. Porque nós reconstruímos esse templo em função das nossas dificuldades, da nossa problemática, dos nossos interesses pessoais, das nossas complicações, da visão puramente materialista. Nós temos que construir esse templo para abrigar Jesus lá dentro, para poder recebê-lo. E ouvireis rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Não é assim que nós aprendemos? Rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Estão mostrando para nós, e todas essas coisas, essas confusões que nós estamos vendo, é simplesmente o início. Aí os discípulos ficam preocupados, mas no início, não é? Na realidade, começa a desenvolver no final do capítulo, vai desenvolvendo para nós o seguinte: quando o evangelho do mundo for pregado em todo o reino, aí virá o fim. Os companheiros estão pensando nisso? Quando o evangelho de todo o mundo for pregado em todo o reino, qual reino? Interno. Enquanto nós não darmos testemunho do evangelho, e o evangelho hoje nós somos médiuns da espiritualidade amiga, somos médios em todo sentido. Então nossa função agora é ser mediador do bem. Nós temos que pensar no bem. Antes de pensar, eu preciso sentir. Eu tenho que sentir do bem. Eu tenho que trabalhar o pensamento constantemente em quaisquer condições. Falar para que eu possa falar sempre sobre ele, dar notícias sobre esse assunto. E ao mesmo tempo, e o que eu possa fazer. Se eu não sinto, e não penso, se eu não sinto, não tenho condição de pensar. Se eu não penso, não tenho condição de falar. E se eu falo, eu tenho condição de entrar em ação, de colocar ação antes, ou palavra, ou atitude, ou ação. Não é isso mesmo? Então, na realidade, o evangelho do reino tem que ser trabalhado aqui nas nossas intimidades. Então, nós, nesse momento, do centro da galáxia, que recebeu todos os planos de autorização do Pai Superior, evidentemente, o Pai Criador, envolve a toda a sua criação, como define Leon Denis para nós, de que o pensamento de Deus, a vontade de Deus, são as forças que movimentam o universo e acalentam a vida. Pensando, são as forças, o pensamento de Deus, as suas vibrações e a vontade são as forças que movimentam o universo e acalentam a vida, que ampara, que aconchega. Então, na realidade, as pleiades de espíritos em todos os níveis do universo recebem, sob influxo do Criador,
as orientações, né? O aconchego, o estímulo para realizar, fazer, trabalhar. Eu trabalho até agora porque meu pai também trabalha. O trabalho é dinâmico. É nesse trabalho que nós vamos realizar e vida e ação. Aí nós vamos ter vida, vamos ter sentido. Nesse mesmo plano, vamos ter sentido, Regina. Nesse momento nós vamos trabalhando. Então, à medida que eu estou integrado no pensamento espírito, no pensamento do Evangelho, eu passo a ser um médium melhor, mais eficiente, ou seja, mais flexível, mais dócil na mão da equipe espiritual. Então, na realidade aqui da galáxia, recebeu todo o complexo e Jesus toma aqui o projeto. Aí nós pegamos Gênesis capítulo 1. Como é que é Gênesis capítulo 1? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A criação do céu e da terra. Lê para nós aí o Gênesis 1, 1, 2 e 1, 3. Aqui. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Repete para nós, por favor. A criação dos céus e da terra e de tudo que há nele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mais um dois, por favor. 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Obrigado. Então, mostrando para nós, a terra era sem forma e vazia. Existiu um lugar no espaço que foi projetado e definido, inclusive calculado as massas e as forças, para que não acontecesse que os planetas, se lançasse um planeta, o que ia acontecer, gente? Você já sabe. Sem um cálculo adequado, o que ia acontecer? Ô João, chocar. Nós estamos aí em pleno domingo, um planeta chocando o outro, né? Podemos cair tudo no chão. Então, na realidade, foi um planejamento. Se haja luz e houve luz. Essa luz nós podemos trabalhar em qualquer sentido, né? Aí quando ele fala luz, nós falamos da mediunidades. O que é mediunidades? É o meio de comunicação do plano físico, em 2 planos. Mediunidade é o que é? É a sensibilidade nervosa que nós, que nascemos com ela. É a condição orgânica, como diz o João, né? Você que falou. Mediunidade é sensibilidade nervosa que nós nascemos com ela. É a condição física, a condição orgânica do nosso espírito. Quem falou para a gente, nos ensinou isso, Lúcius, no livro Laços Eternos. Lúcius. E André Luiz, do Evolução em 2 Mundos, diz para nós: mediunidade é um meio de comunicação, ou seja, mediunidade é atributo do homem encarnado para corresponder com o homem liberado do corpo. Atributo do homem encarnado para corresponder-se com o homem liberado do corpo. Aprendemos isso? E no Consolador, quando fala naquele capítulo sobre educação mediúnica, que é muito gostoso, a gente dá uma lida, o grupo estudar o assunto, Consolador, muito simples, perguntas ótimas. Na 382 do livro Consolador, Emmanuel, como sempre, diz: mediunidade é luz que derrama sobre a carne. Lembra disso? Luz que derrama a carne é atributo do espírito. Dá a impressão que a definição, atributo do homem encarnado para corresponder-se com o ligado ao corpo, e que mediunidade é luz que derrama sobre a carne, atributo do espírito. Dá a impressão que as duas definições, os dois ensinos, estão contraditórios. Mas no campo do fenômeno, nós precisamos da nossa estrutura nervosa, da nossa estrutura psíquica, da nossa estrutura orgânica, para poder funcionar. O telefone toca de lá para cá, o Chico nos ensina isso, sempre ensinava, nos explicava isso para a gente, não é? Então, na realidade, eu posso ser um super Chico, um super médio treinado,
Mas se não houver o espírito para comunicar, não tem fenômeno mediúnico. Certo, gente? Está certo aí mesmo? É isso mesmo? Então, na realidade, essa mediunidade, para que ela se manifeste, é o instrumento. Aí nós podemos entender esse assunto. O músico e o instrumento musical. O violão, por exemplo. O músico é o espírito. O violão é o médium. O violão pode estar afinadíssimo, com todas as cordas completas, maior, assim, o instrumento mais perfeito possível. Mas se não tiver um músico para tocar, não tem fenômeno, não tem música. Tá certo, Evaldo? Ok, gente? Não tem fenômeno. Agora, o músico, ou seja, no campo da causa, depende do espírito. No campo do fenômeno, depende do médium. Tem um super músico, mais adestrado, mas as cordas do violão estão soltas, ou estão afrouxadas, está faltando um, e não vai conseguir reproduzir as notas musicais como deveria produzir. Não é porque deficiente do músico, mas é por causa do instrumento. Deu ideia? Da afinação. Então o que nós estamos trabalhando hoje aqui na mediunidade? Um conceito. Nós estamos preocupados em trabalhar os conceitos e ideias, viu, Evaldo? Para ver se nós conseguimos, os Espíritos nos ajudam aí. Na realidade, quando nós temos uma definição, a realidade, na realidade, o que nós estamos acontecendo? Em função dos níveis que nós estamos trabalhando, dos níveis de vibração. Quando eu falo vibração, eu estou falando do pensamento com a nossa emoção junto, tá? Então, o que nós estamos fazendo hoje? Se nós estamos aqui no nível dessa evolução, nesse patamar evolutivo, trabalhando aqui na vida do dia a dia, e o que nós temos que trabalhar hoje? Que o objetivo que a doutrina espírita nos ensina, o Evangelho nos convoca, é a melhoria, o progresso constante, o crescimento, a reforma íntima, a renovação. É isso que nós precisamos trabalhar. Então, hoje nós estamos afinados nesse patamar. Mas a vida nos convoca a desafinar. Mas eu estou querendo ir para cima. Está sendo entendido. Na realidade, nós estamos. Então, como é que é a vida? É um verdadeiro afino e desafino. Se eu desafino, eu tenho que trabalhar para afinar acima, não afinar abaixo. Muitos de nós, né, Machado? Nós afinamos para baixo. Não é isso? Agora nós estamos fazendo a sintonia. Nós gostamos de fazer muita prece. Qual a prece? Nós? É prece para cima ou prece para baixo? Não é? Parece que é contraditório, mas na realidade muitos de nós fazemos a prece para baixo. Quando é que nós fazemos prece para baixo? Sou desgraçado, você me paga. Não é isso? Não é isso mesmo, gente? Quando nós eu vou te pegar lá, vai ver. Se Deus quiser, vai cair um raio na sua cabeça. Não é isso mesmo? A prece para baixo. Está certo? Você tem feito muitas preces assim, não? Olha, na realidade, nós não podemos, nós somos evangelizantes, nós somos flores que se cheiram, não é? Temos que trabalhar muito conosco, pois nós temos uma carga de instinto ainda predominante, tá? Nós estamos muito ligados na retaguarda do que a vanguarda. Então, na realidade, nós temos que desafinar dessa situação para afinar aqui. E amanhã depois, nós vamos trabalhar na promoção pessoal, aí nós somos convocados a desafinar para afinar em novo anos. Aí nesse momento que nós somos convocados a desafinar da vida que nós estamos afinada, meu Deus, está tão bom aqui, viu? É difícil, tão gostoso. Na hora de desencarnar, não quer desencarnar de jeito nenhum. Ou então na hora de mudar, não quer mudar de jeito nenhum. Aí tem que ver o que? Acontecer transição. Por isso nós estamos vivendo uma época de ouro. Verdade? Todo mundo está querendo acabar com essa transição. Todos nós estamos vivendo a verdadeira bang, linha de frente. Nós somos convocados, agora somos soldados, trabalhar na linha de frente. Só que tem uma vantagem, a promoção é rápida. Se a gente ficar no quartel, como a gente ficava no passado, ficar no quartel, preservado, bonitinho,
tranquilo, com a alimentação sagrada, ou tem que ficar ali de frente. Então nós somos trabalhadores da última hora, somos convocados, ou seja, a produzir em 1 hora, às 10 horas ou 12 horas, ou seja, em 1 hora tem que produzir um real de 12 horas de trabalho, ou de 10 horas de trabalho. Então nós somos convocados ao aproveitamento do tempo, da qualidade desse tempo, né? Médio e eficiente, integrar-se no trabalho da equipe, na assistência social, na evangelização da criança, na tarefa junto ao necessitado, para que o médio tenha sustentação, senão ele fica dentro da sala mediúnica, ele vai ficar meio capengado, meio sem substância, como diz o linguagem comum, né? Então, na realidade, o médio tem que estar integrado na tarefa de estudo sobre a mediunidade, sobre doutrina e evangelho, essencialmente, é fundamental, mas uma tarefa junto ao necessitado para sensibilizar-se, para ele mover de íntima compaixão, para ter mais, para ele ajuizar a sua posição e despojar das ideias de reclamação. Porque todos nós estamos contaminados hoje com uma doença terrível que nos envolve, todos nós, não é? Muita gente já sabe dessa doença, que tem matado mais do que as AIDS, do que os cânceres, do que as pestes asiáticas, etc. Que é a muquerela, né, gente? Todo mundo conhece a muquerela? Conhece não? Todo mundo já conhece isso, né, gente? Muquerela. Qual que é o grande problema do médio hoje? Muquerela. Conhece? Melinda demais, não é? Então na realidade, o que é muquerela? MU de murmúrio, QE de queixa, RE de reclamação, LA de lamuriação. Então eu fico murmurando, eu está queixando, reclamando, lamuriando, está difícil, não é? Quanto mais rezo, mais sobração aparece. Como é que faz? Aí a mãe fala, não, gente, continua, fica tranquilo, continua orando. Aí continua aparecendo sobração, não, continua trabalhando, continua mais sobração, não, continua mais. Aí até que sobração desaparece. Então, na realidade, tem que haver um trabalho dinâmico constante. Então, a mediunidade é um afino e desafino. Mas para concluir esse capítulo de reflexão sobre a sua mediunidade, que o tempo aqui é pouco, nós não podemos estar trabalhando muito essas coisas, né? Mas nós temos que colocar a definição de ouro da mediunidade. Mediunidade, essa definição resolve todas as questões: sintonia e afinidade. Conhece essa definição? O professor Emmanuel que nos ensina para a gente. Mediunidade é sintonia e afinidade. Quem me ajuda a explicar? Esse aqui é o seguinte, viu, Eustáquio Evaldo? É importante essa definição aqui, é a definição de ouro da mediunidade, porque ela explica toda a mecânica. Todas as vezes que nós começamos a pensar sobre ela, nós vamos entender o processo da comunicação, o mecanismo da comunicação, o processo da obsessão, não é? O processo da prece, o processo do aperfeiçoamento, tudo está aí dentro. Porque nós vamos fazer uma reflexão aqui geral sobre o assunto. E ao mesmo tempo nós vamos trabalhar da questão da interferência, da classificação, da mediunidade em si, do pensamento, da identificação, da casa mental. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E juntamente com o Evangelho aqui. Então, sintonia e afinidade. O que é sintonia e o que é afinidade? Por que ele colocou 2 termos, não um termo? Não é só sintonia? Não, você tem que ter afinidade com as coisas que você pensa. Você pode pensar em uma coisa que tem afinidade com as ideias também. Ótimo. Como é que é? Vitor, que achar? João. Gente, me ajuda, o pessoal de trás. Nós estamos aqui numa reunião hoje, no encontro, e até, vocês vão pedir desculpa aqui, a direção, nós esquecemos de cumprimentar os desencarnados. Não é isso? Então, nós agradecemos a presença dos encarnados e gostaríamos que os encarnados falassem também. Nossa, passou da mediunidade?
Companheiro aí do fundo, de óculos. Senhor, pode falar dos desencarnados? O senhor que está orientando aí, cuidando desse pedaço aí, né? Pode falar os desencarnados, gente? Hein, Renato? Pode Deixa eu falar? falar. Deixa eu fazer a pergunta aqui, então. Na realidade, os desencarnados têm que falar. Eles que questão 459 do Livro dos Espíritos, todo mundo já sabe. Qual que é 459, gente? Os Espíritos dirigem a nossa vida? Conhecem a nossa vida? Qual que é a resposta? Muito mais que nós imaginamos. Aprendemos isso com Kardec, não? Os Espíritos pelos ensinando é bom. Então os Espíritos dirigem, chegam até, ou seja, nos influenciam, chegam a nos dirigir de forma ostensiva. Então, na realidade, os desencarnados são Espíritos também. Nós estamos compreendendo por quê? Nós somos Espíritos também. Então, Espírito com Espírito se entende, né? Então, na realidade, os desencarnados que estão aqui trabalhando conosco, muitos são os nossos orientadores. Estão nos dirigindo aqui, nos propiciou esse encontro, estão trabalhando esse encontro. E muitos de nós estamos como nós mesmos aprendendo. Não é? Então é importante que eles manifestem e perguntem através de quem? De nós. Nós somos intérpretes. Então nós vamos fazer a aula prática aqui, né? Na verdade. Então, mediunidade é sintonia e afinidade. Quem me ajuda a explicar? Isso é tão importante, que eu tenho Pois não. pensado nisso. As pessoas que a gente tem afinidade. Então, a sintonia. Tem jeito de você falar com ele, conversar com ele, e ele atende a gente. Pois não. Compreende a gente. E o outro não, escorta. Eles cortam. É porque não há afinidade nem Não há sintonia. afinidade. Ótimo. Como é que é o nome do senhor? O Danilo. Ok, gente, acompanhou o raciocínio dele? Acompanhou? Quem mais? O pessoal de trás. Os últimos aí são os primeiros, tá? Os últimos lá na parede. Pode falar. O que é sintonia e o que é afinidade? O tempo está passando. Bom, sintonia seria como se fosse o receptor, né, no rádio, procurar medial o canal que nos faz sentir A emissora, melhor, ou o canal de televisão. Eu, por exemplo, gosto de música de viola, então vou lá na 96,5 e sintonizo. Estou me sintonizando com um padrão do meu entendimento, né? Então, aí seria a sintonia, nós vamos se alternar com quem nós gostamos. E daí? Com quem nós afinizamos. Mas continua, João. Conclui agora. Sintonizei. Sintonizou. Tá, mas você está tangenciando um ponto. Você foi num ponto neurálgico da questão. Vamos saber como É aqui, ó, o seguinte. Aí eu me torno afim daquela pessoa, né? Sim. O pessoal quer falar. Quem quer falar mais? Pois não. A menina aí? O rapazinho? Eu só concluí a ideia dele. Assim, Pois não. A afinidade seria Humberto. sentir bem naquela sintonia que ele captou. Ou seria pensar e sentir naquele. Tá. Pois não, o Ronaldo. A sintonia seria a capacidade, a qualidade de se intermediar. Agora, a afinidade seria com quem a gente ia se sintonizar, porque se você não tiver uma vibração mais alta, você não Pois não. terá a condição de sintonizar com ondas baixas. Perfeito. Ótimo. Lá, menor. Dá contribuindo aí pra gente. Quer falar para nós, menina? Vamos aí. Vamos, gente. O que mais? Ô, Renato, quer falar aí? Você me deixando sozinho aqui, viu? Você foi embora? Sim, quem ia falar? O companheiro lá de trás. Sim. Sintonia está mais ligada à questão do ego, do ponto de vista da capacidade de Sim. enquanto que a afinidade estaria mais na sua condição moral. Condição moral. Também. Pois não. Sintonia eu procuro, quando eu estou modificando as minhas vibrações, pensando em vibrações na mesma frequência. Sim, pois não. E a afinidade é quando eu encontro a realidade, aquilo que eu estou procurando, onde eu me sintonizei. Fantástico, maravilhoso. Gente, na realidade, aqui o João comentando, os outros companheiros trabalhando, eu quero música ambiente.
sintoniza no rádio Terra, por exemplo, né? Que é rock metaleiro. Houve sintonia? Houve, eu estou ouvindo rock metaleiro lá. Houve afinidades? Não. Mas eu quero música ambiente. Aí eu vou na 96 do João 1.5. Chega lá, eu tenho. E com a música gostosa, amena, né? Ou seja, que embala. Houve sintonia e afinidade. Fechou? Juntou a fome com a vontade de comer. Percebeu, gente? Bom, resumindo, Fala Vicente. sintonia, equilíbrio, afinidade, qualidade do equilíbrio. Desde que haja qualidade no equilíbrio. Vamos jogando ideia. Sintonia, Equilíbrio. conjugação, muito bem, tá certo. Conjugação ou comunhão, né, Júnior? Comunhão ou interação dos pensamentos, das ideias, dos propósitos, dos ideais, dos ideais. Sintonia está ligado ao cérebro, ao intelecto, uma forma de expressar, né? Está ligado ao intelecto, está ligado à onda mental. A onda mental, talvez não podíamos prejudicando essa ideia. Vamos apagar. Está ligado ao pensamento em si. Vamos colocar assim para não derivar muito. É a conjugação da ideia em si, do pensamento em si. Tá? Agora, afinidade é a comunhão das emoções, dos desejos, dos sentimentos. Ótimo. Dos sentimentos. O que mais? Das paixões. Não é? Das paixões. Está ligado ao coração, aos gostos. Eu gosto de muito. Como? Sintonia, plano físico, plano físico e afinidade é moral. Está ligado a uma emoção, está ligado à emoção. Ok, o Antônio de Barba está ligado à questão emocional, do comportamento, do sentimento, tudo bem, não é? Perfeitamente. Nós entendemos também, acreditamos que é assim. Então nós aprendemos o seguinte: essa aqui é a onda mental que nós projetamos. Talvez vamos ajudar a entender, talvez possa nos ajudar. Aqui é a nossa onda mental. Nesta onda mental é o trem de ondas que está projetando as nossas emoções, projetando a nossa ideia, levando a mensagem. Então a onda mental leva a mensagem. Só que ela só leva a mensagem? Não. Ela, nesse trem de ondas, ela transporta uma carga, além da mensagem, junto com a mensagem que ela está transportando, ela transporta um recheio de licor, né? Como se fosse um bombom, não é isso? De licor, de coisas gostosas, não é? De bombons gostosos. Então aquela envoltura do bombom seria a ideia, mensagem. Na intimidade tem aquele licor gostoso, divino lá, né? Aquele licor lá do nosso lado é muito bom, né? Então na realidade aqui está a carga das nossas emoções, dos meus desejos, dos meus anseios. Então quando eu sintonizo com a música, com a rádio no rock, houve sintonia, mas não houve afinidade. Automaticamente eu procuro, não, João, a movimentar o dial, o ponteiro, o canal, para aquele canal em que tem música que eu estou querendo, que vai de encontro às minhas emoções, os meus anseios, as minhas paixões.
Forçou a ideia? Ali, fala ali. Elas se conjugam automaticamente. Elas se conjugam. Se conjugam. Não é? Então, na realidade, por exemplo, esse tema aqui é fundamental para a gente trabalhar. Aqui nós vamos trabalhar a questão da mediunidade. Então, eu gostaria que o pessoal notasse aí na sala da cozinha, na sala, na copa, no banheiro, no guarda-roupa, na cabeceira da cama, na bolsa, não é? Aqui, quando se fala de mediunidade, quando vai estudar obsessão, vamos precisar dessa definição. Vai precisar, por exemplo, de casa mental, nós precisamos dessa definição. Vai estudar classificação mediúnica, também acho que, de qualquer maneira, não precisa disso. Vai identificação dos espíritos, também vamos precisar também. Nós vamos falar sobre perispírito, também vai precisar dessa definição. Vai falar sobre conceituação, não precisamos dela. Mas o mecanismo da comunicação, aí que precisa. Aqui está toda a chave da interatividade, o mundo físico, o mundo espiritual, o plano espiritual 1 com o plano espiritual 2, o plano espiritual N1 com o plano espiritual NN. Não é assim? Em qualquer condição, tá certo, gente? Então nós aprendemos que esse é o nosso imã que traz para nós uma mediunidade e sintonia. Ele define para nós, mediunidade é a capacidade de interpretação, de comunicação e interpretação. Olha aqui. Mediunidade é a capacidade de comunicar e interpretar. Mediunidade é como se fosse um sexto sentido. Na realidade é um cinco sentido ampliado, é um sexto que contém os 5. Não é isso, gente? Percebeu? Então, mediunidade é vida em si. Por isso que quando o homem, no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, vê para nós aí, 2 de Gênesis, 2, 3. E formou Deus o homem do pó da terra. Vê para nós, é importante, vamos dar uma reflexão. Ótimo, obrigado. Formou Deus o homem do pó da terra. Achou aí 2, 7, 2, 5, 2, 6, 2, 8. Achou? Capítulo 2. Vira a página. 2, 7, 2, 8. Localizou? 2, 7. 2, 7. Lê para nós. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida. E o então, homem formou o pó da terra e formou nas suas narinas o fôlego da vida. Soprou. Esse sopro representa o Espírito. Lembra lá do diálogo de Nicodemo, do João 3? E o Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem e nem vai. Assopra onde ele não define. Não é isso mesmo? Do João 3, 12, 14, uma coisa assim, né? Vamos ver, por favor. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Que significa 134. O que é alma? Lembra? Espírito encarnado. Alma vivente. Reencarnou. Desceu de paraquedas. Né? Vai, é o seu. Continua. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O jardim do Éden, na banda do Oriente. Banda do Oriente. Oriente significa mais a questão, o campo espiritual, né? A origem. Né? Mostrando a origem nossa. Continua, por favor. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim, o que mais? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na outra tradução, até melhor, a árvore da ciência do bem e do mal. Aí, mais outro capítulo, mais um versículo para a gente ler. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Não, isso vai saltando. 3 versículos, quando eu falo da árvore novamente. Mais 3, 4 para frente.
Ah, tá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Pegou esse homem e colocou no jardim. Para o cultivar e guardar. Cultivar ou lavrar, na outra tradução. Isso. Sim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Podem comer, viu, gente? Livremente. Tá? Não tem problema. Continua. No 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ou da ciência do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. então a do ciência do bem e do mal você não pega não, tá? Daqui a pouco, a árvore da vida representa a mediunidade. Por que está no meio do jardim? Não na beirada do jardim? Ok ou não? Antônio? Cristiano? Tá certo? Nayara? Angélica? Está entendendo, gente? No meio do jardim, nós estamos na condição de intérpretes. Nós estamos no meio do jardim. A árvore no meio do jardim representa a árvore frondosa, onde nós vamos nos nutrir dos nutrientes que nós precisamos, dos frutos, Eustáquio, que nós precisamos para trabalhar, da mensagem ostensiva, trabalhar o dinamismo, mudança nossa, usar da mediunidade como ferramenta transcendente que vai nos elevar. Aí nós lembramos de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dá uma noção sobre a questão da mediunidade em si. Quem ama, Lázaro psicografando nas instruções do Espírito da segunda parte, quem ama sente como o quê? Transportado fora de si, não conhece as dificuldades da vida e tem os pés ligeiros. Quem ama sente como que é transportado fora de si, não conhece as dificuldades da vida e tem os pés ligeiros. Então a questão nossa é de alimentar desse fruto hoje, afinar. Eu tenho que desafinar. Nós temos que sair da nossa acomodação. Ok, Vicente? Nós temos que desacomodar o Renato. Se não desacomodar, nós vamos ficar aqui, por exemplo, na mesmice, vai mais uma reencarnação. Aí Militão Pacheco pergunta o seguinte: as nossas forças sexuais, no ex-espiritismo pergunta, já plasmou centenas e centenas de corpos. Já tivemos no alto dos cumes sociais, na França, na Rússia, na Conchina, das abóboras, por exemplo, né? Por aí, para cá, a nossa pele em cor diversa já foi bem sol, em várias latitudes. Aí hoje vai ficar um preconceito: ah, eu sou negro, tá diferente, eu sou loiro que vale, não é? Então, na realidade, mostrando que nós já fomos negros, já tivemos na pele amarela, já tivemos na pele branca, em diversas condições. Militão Pacheco falando isso lá, está lá escrito. É isso que o Espiritismo pergunta no Espírito da Verdade. Estão mostrando para nós. Aí ele continua desenvolvendo. Já tivemos na mão várias riquezas em padrões, diversas moedas do mundo. Tivemos ricos em dólar, tivemos rico lá na libra esterlina, em ien, lá na Rússia, o rublo. Já tivemos também na pior, lá embaixo. Não é? Aí nós ficamos, por exemplo, complicado, etc. Sujeito tem posição social, tem vez. Não tem posição, não tem. Não é isso? Aí ele pergunta, eis que o Espiritismo pergunta: até quando te julgas na necessidade de mudar? Ele comenta que essas forças sexuais, os nossos corpos, Zé Machado, quantos corpos você já usou? Perdeu a conta. Depois que a quantidade de corpos nós já gastamos, o Eduardo também gastou aqui, o Richardson, né? O Richardson, quantos corpos você já gastou? Muitos. E a quantidade de corpos se reunir aqui dá para formar, diz o Militão Pacheco, usa uma expressão, está aqui interessante, não sei se o Renato lembra disso aí. Ele diz o seguinte, que a quantidade de corpos dá para formar um jardim de cadáveres. Essa expressão que ele usa no livro. Já gastamos tanto corpos, deu para formar um jardim de cadáveres. Não é isso mesmo, Flávio? Ok, Neiva? Então agora ele pergunta, é isso que o Espírito pergunta: até quando nós vamos julgar a necessidade de mudar? Nós estamos esquecidos que a única coisa que não muda é a lei da mudança.
A única coisa que não muda é a lei da mudança. Ela tem que permanecer mudando. Então eu tenho que desafinar da minha acomodação para sintonizar de corpo e alma, de pensamento e coração, nos novos propósitos. Então o médium está à disposição de servir. Isso que se trabalhar em mediunidade. Fala, Ronaldo. E se eu usar essa sintonia para mim afinar naquela rádio de volta aí eu vou ficar trabalhando. Isso nós não podemos dizer que o rock também, não podemos falar isso, não vamos criar briga aqui, né? Não podemos dizer que a música do rock tem música muito gostosa, né? A Flávia ia ficar contra ela aqui. Não é isso? Então, na realidade, nós podemos dizer o seguinte: eu quero aquela música complicada, né? Ou seja, claro, isso mostrando de que nós temos que trabalhar nossas emoções. sentido figurado. Sentido figurado. Então, se naquela música da complicação, podemos dizer assim, isso mostrando que nós vamos continuar permanecendo na retaguarda. Ah, tá bom aqui, Vicente. Para que mudar? Não é? Para quê? Não é isso? Qual que é a mensagem que você está mandando? O tempo está acabando. O tempo já está acabando já. Então, nós vamos jogar uma transparência aqui. Então, eu quero dizer que nós temos que, depois, na realidade, falar sobre unidade, viu? Isso é uma missão complicada, viu? Dá para ler aí, gente? Dá para ler? Vou gostar? É porque a luz aqui não tem ligado, né? Tem, Renato? Pode ser ligado o palco? Olha só, a senhora fica boa. Quem são os médios? Você já conhece o livro Emmanuel, escrito pelo próprio Emmanuel? Tem essa página lá, no capítulo 11. Quem são os médios da sua generalidade? Está atrapalhando aqui? Por gentileza. Vou ter que me afastar aqui. Deu aí? Quem são os médios da sua generalidade? Desliga o som para poder interferência. Só desligar no. Não tem o. Ok. Quem são os médios na sua generalidade? Os médios em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São as que fracassaram desastradamente. O irmão está pegando cuidado aqui, viu? Está xingando a gente mesmo. Que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Ih, nós estamos numa situação nossa boa mesmo. E que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades. Eita, vamos pedir renúncia, viu? Vou pedir renúncia. Ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então está difícil, né, gente? O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Coitado de mim. Ele é bem principalmente. O seu pretérito, né? Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Obrigado. Vocês querem desistir? Me ajuda, pode desistir, né? O Eustáquio aceita e o Evaldo aceita renúncia. São almas arrependidas, já melhorou, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, organizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram com sacrifício, nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Por isso nós estamos aqui no domingo, no sábado, na terça, na quarta, na quinta,
Fala aí, Paulo, isso é importante porque hoje em dia nós estamos percebendo como que o tempo para a gente, não precisa não, como que o tempo para a gente hoje parece tão curto para tudo que a gente precisa fazer. Parece que tem umas 24 horas do dia, já não são mais 24 horas, parece que é menos. O tempo nosso é tão corrido que hoje nós já estamos passando para lá do meio do ano e nós nem percebemos isso. Tamanhos são os nossos compromissos de fazer, para poder esquecer um bocadinho que nós deixamos de fazer. Lembrar só isso. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Gente, na realidade o tempo o Eduardo está assinando o exemplo aqui. Ele consegue mais ou menos dois minutinhos? Ainda bem que ele é prático. Então, na realidade é o seguinte, de que, olha, Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, capítulo 11. Vocês vão conferir lá se está certo mesmo, porque dizer, né? Será que foi Emmanuel? Pegou pesado. Então, mostrando a página do Militão Pacheco, eis que o Espiritismo pergunta, no Espírito da Verdade, você vê que tem coerência com esse texto. Nós tivemos lá em cima, cá embaixo, gastamos o tempo, somos em enciclopédia ambulante, tivemos a intimidade do ato, somos viajores das estrelas. Então nós podemos dizer que nós somos estrelas. Nós não somos os artistas da Globo, não, nem de Hollywood. Nós também somos estrelas. Não é isso, companheiro? Também já tivemos nas grandes, nas alturas, porque nós temos muita coisa. O espírito é criado simples e ignorante, como define na questão 115 do livro dos Espíritos, sem saber, sem ciência. Na questão 23, o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. É o espírito na sua fase inicial de evolução. Nós somos criados, né, Renato? Na condição de elemento no estado de germe. Nós temos toda a perfeição em estado de germe. Eu estou esquisito. Como é que eu provo que eu tenho a perfeição na estado de germe? Germinando. Também, olha, a ideia foi boa. Não é? A ideia foi boa. Gente, nós somos filhos de quem? Do dono dos mundos. Nós somos filhos do papai. Não é? A gravidez de Deus, quando nos criou, foi uma gravidez indesejada? Não. Nós somos uma gravidez do amor exuberante, absoluto. É interessante que Deus nos criou em nome do amor absoluto, não relativo como nós vivemos. Então nós somos criados, nós somos filhos do amor. E por que nós estamos nessa condição, Vicente? Como é que acontece? O que está acontecendo? Aonde nós estamos? Por que nós estamos assim tão atribulados? Aí nós lembramos do Evangelho, João 14, que ele não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Eu vou preparar, na casa do meu pai existem muitas moradas, eu vou preparar lugar e voltarei. Olha a dinâmica, não se turbe. Nós lembramos de Mateus 6, por aí, quando falar, por exemplo, sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu. Por que nós estamos atribulados de que beber, de vestir, de comer? O Pai ampara todos os lírios do campo, ampara as aves do céu. Por que não vai nos amparar? Porque nós somos seres já inteligentes da criação, responsável para gerenciar as pleiades. Amanhã nós seremos um Jesus. Flávia, você vai ser um Jesus. José Machado vai ser um Jesus responsável pelo planeta XY. Hoje nós estamos no planeta azul. Então amanhã nós estamos fazendo um trabalho aqui para construir mundos agora, trabalhar a nossa mediunidade. Então a sintonia, a afinidade tem que ser trabalhada. Esse é fundamental para nós. Para a gente passar para o nosso intervalo aí, é o seguinte: nós não podemos esquecer da questão 467 do Livro dos Espíritos. Essa é outra questão que eu gostaria que vocês colocassem junto com a sintonia e afinidade. Você pode trazer o quadro aqui? Vou ter que fechar isso para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, na questão 467, você podia subir, por favor.
Então, nessa questão 467, vocês lembram? Que é uma questão, todas as vezes que for falar sobre mediunidades, é lembrar da sintonia e afinidade e lembrar da questão 467 do Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta aos amigos: é possível ficar livre das influências complicadas, obsessivas ou intrusas dos espíritos? Não. É sim. Sim. Ele reforma. Sim. Não. Tem alguém? Alguém vai definir o meio, o nome do meio? Mais ou menos. É possível ficar livre das influências terríveis, negativas, perniciosas, insinuosas dos espíritos? Hã? Depende. Pois não, Zé Marcelo? As influências estão sempre possíveis. A gente quer ser preparado também, a gente consegue. Aí é a questão da afinidade. Se você quer, querer é poder. Querer é poder. É a vontade, é a reforma, não sei, vontade. Você quer, você tem que. Lembra das 645 do Livro dos Espíritos, quando está ali falando da parte do bem e do mal? Como é que nós entendemos que espíritos que nascem, pessoas que nascem, reencarnam numa atmosfera de vício, de complicação, e essa atmosfera, essa condição de vício e de complicação, ótimo, essa atmosfera de vício e complicação não vai promover um arrastamento quase irresistível? Pergunta de Kardec aos espíritos amigos, 645. Aquele ambiente de dificuldade, atmosfera, complicação, não promove um arrastamento quase irresistível? Aí responde os espíritos: arrastamento sim, irresistível não. Na questão 845, quando fala sobre livre-arbítrio, lembrando das 645 e 845, ele fala também sobre livre-arbítrio. As nossas predisposições instintivas, Renato, vai fazer com que vai impedir o nosso crescimento, e essas predisposições instintivas não é arrastamento quase irresistível? Aí responde os espíritos da mesma forma: irresistível não, arrastamento sim. Foi o que nós encontramos no seio das pessoas, dos ambientes mais conturbados, pessoas resistindo, não sucumbiu às influências negativas. Aí diz: querer é poder, basta ter que vontade. Aí nós lembramos de Emmanuel, no Pensamento em Vida, que somente a vontade, o Renato, é suficientemente forte para governar o nosso espírito. Somente a vontade é que vai determinar o nosso rumo, que vai imprimir, administrar o nosso livre-arbítrio, que vai buscar o selecionamento de condição A ou condição B. Então, a 467, para finalizar, para a gente passar para o intervalo, aí os espíritos respondem: é possível ficar livre? Na realidade, é possível ficar livre das influências negativas. Ele mostrando para nós que os espíritos estão conosco, porque os nossos desejos os chamam. O verbo é chamar. E é interessante, gente, quando a gente fala do Livro dos Espíritos, as palavras são verdadeiras, são trabalhadas, talhadas, usinadas, são medidas. Pega lá a máquina de medir e coloca lá a palavra certa no contexto certo. Por isso que os amigos espirituais, que 100 anos é pouco para entender o Livro dos Espíritos. Tá certo? Porque ele dá muita coisa guardada. Os desejos, por que os espíritos superiores escolhidos chamam? Porque quando fala de emoção, do sentimento, do coração, ele chama, ele convoca. É convocar, é chamar. Tá certo? E é só o desejo que vai chamar, gente? Não. Só um minutinho. Só o desejo que chama? O que vai acontecer? O que está faltando nessa peça aí? Está faltando um componente nessa peça aqui. Não, olha para cá. Olha aqui. Não, olha na definição do Emmanuel. Mediunidade é sintonia e afinidade.
O que está faltando aqui? Pensamento. Então, quando a Emmanuel falou desse tal de sintonia e afinidade, ele tinha estudado o livro dos Espíritos. Onde ele tirou? Ele tinha estudado a 467. Então, os desejos nos chamam pensamentos. Minutinho, viu, Júnior? Deixa o pessoal responder. Os pensamentos atrai? Você assina embaixo? Por que atrai? Então, se for que atrai, tem que explicar, né? Atrai? Ô, Renato, ajuda aí, não vai para lá. Pensamentos se ligam, porque físico. Vamos abrir a página do capítulo 2 agora? Abre a página do capítulo 2 de Pensamento e Vida agora. Virtual. A página virtual, você não está com o livro na mão, né? Nós vamos abrir virtualmente e vai encontrar lá a definição de pensamento. O que é pensamento? Agora, tem que chamar o Emmanuel aqui. Qual a definição de pensamento? Pensamento contínuo é o que a gente pensa. É o que pensa. Tem uma definição técnica lá do professor Mano que fala para a gente. Pensamento é força elétrica magnética. Entendeu, Sal? É força eletromagnética. É pensamento, é ímã do ser. Então o verbo tem que ser o que, menina? Qual que é o verbo? Chamar é o desejo. Atrair. Por que o verbo é atrair? Por causa da força eletromagnética do ímã. Percebeu, gente? O verbo é atrair. Então a menina falou ali, mas tem que te mostrar por quê. Notou que essa ideia foi usinada. Foi lá na oficina mecânica, usinou a palavra direitinho, encaixou ele aqui, atrai. Então tem uma razão. Por que ele escolheu essa palavra? Atrai. A definição do pensamento é força eletromagnética no próprio ser. Tá certo? Então, pensamento, os pensamentos atraem, os desejos os chamam. Então, concluindo aqui, para nós realmente fechar o nosso intervalo, ele mostra para nós o seguinte: quais são os nossos desejos? Que emoções que eu estou alimentando? Eu vou no mercado da vida, eu vou lá no mercado para fazer o nosso almoço, o nosso lanche da semana que vem, nessa semana. O que eu estou lá no mercado comprando? Que emoções eu estou buscando? Que desejo eu estou trabalhando? Quais são as minhas paixões? Que pensamento eu estou trabalhando? Nós vamos no mercado hoje comprando aquelas verduras melhores, as frutas melhores, as que estamos mais saudáveis, não é isso? Por que nós não fazemos isso nos desejos, nas emoções? Entendeu, Eduardo? Então está resolvido o nosso problema a partir de hoje. Acabou o problema. Viu, Sá? A partir de 2003, 29 de junho, hoje é 29 de junho, hoje é 29, né? Hoje é 29. Está resolvido os nossos problemas. Basta o quê? Alterar as nossas emoções e os pensamentos. Acabou as nossas dificuldades. A muquerela não vai nos contaminar mais. Então nós naquele programa do Roberto Carlos, da Show das Emoções, ele escreveu até aquele Boeing lá, né? Que emoções, né? Nós entramos no embalo diferente. Então quem ama sente como que é transportado fora de si, não conhece as agruras da vida, não conhece, tem os pés ligeiros, e define para nós ainda, nós aprendemos ainda a questão esse estímulo. E nós temos que operar hoje, nós espíritos, com entusiasmo. Entusiasmo em teos. Fica o quê? Deus dentro de nós. Podemos ser otimistas, mas o otimista, quando as coisas ficam difíceis, ele perde o otimismo. O entusiasta não. Mesmo diante das coisas difíceis, ele mantém Deus dentro de si. Aí ele entende o seguinte: era impossível fazer aquilo, nós ouvimos. E o entusiasta foi lá e fez o impossível, acreditou, fez, é possível, eu tenho condições de mudar. 909 do Livro dos Espíritos. É possível o homem, com seus esforços, promover sua mudança, sua transformação? Sim.
fazendo esforços frequentemente muito insignificantes. Estudamos lá em Itaúna, né? Com pouco dentre vós fazem esforços e têm vontade. Olha aí, novamente falando. Frequentemente, esforços muito insignificantes. Isso mostra para nós, gente, essa 909 é muito importante também para o nosso estudo. Aqui é um esforço pequeno. Esse é um esforço muito pequeno. Esse é insignificante. Esse aqui é muito insignificante. Então, os espíritos superiores, quando responderam isso para Kardec, mas estão brincando. Não pode. Nós temos lutando para sair das nossas dificuldades, senão eu ia falar que nós temos que ter esforço pequenininho, bem diminuto, mas constante, mais frequente, todo dia, toda hora, imprimindo vontade e esforço, aí funciona. E nós somos, sempre falamos com eles, nós somos mineiros, né? E não aprendemos a lição dos mineiros. O que os mineiros fazem? Coloca o cavalo na estrada e vai trocando, devagar e sempre. Então, Renato, vamos aprender com os mineiros. Aí nosso processo de redenção, de repente, se eu fizer um esforço um pouquinho maior, vira o santo. Vira santo não, quem do Eduardo? Vira o santo. Então, gente, vamos fazer intervalo, porque o Júlio falou 10 vezes, aqui, vai lá. Nós estamos sobre a mediunidade. É importante nós recebermos, entender a inauguração dela. Vamos refletir um pouco quando ela foi inaugurada. Quando é que ela começou a ser inaugurada aqui? Abriu a fita de laço lá, e aí, ó, a partir do momento a mediunidade está lançada. Então nós lembramos aqui do estudo de evolução, que é importante hoje a gente raciocinar esse assunto, porque falar da evolução é falar da nossa história da vida, é falar do nosso dia a dia. Então é falar de nós mesmos. Então nós lembramos aqui, de que a gravidez de Deus foi uma gravidez desejada, em nome do amor. Né? Nós somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, então vamos usufruir desse amor, que embala, que eleva. E quando fala de amor, nós lembramos de Maria. Maria de Nazaré, ela fala para nós o seguinte: quando o menino Jesus aqui aportou, ela envolveu o menino Jesus em panos. Naquele momento, ela não tinha enxovalzinho. Nós aqui, o que nós fazemos com as nossas crianças? Faz um enxovalzinho, uma camisinha, um macacãozinho, para colocá-lo dentro daquelas medidas. Conforme nós colocamos a medida, tem que entrar nessa camisa, viu? Tem que entrar nessa calcinha, tá? Então, nesse momento, só que Maria envolveu o menino Jesus em panos. Está em Lucas 2, não é isso? Só que a gente fica pensando, confere em Lucas 2 aí. Aí nós ficamos pensando, mas por que ele envolveu em panos? Não tinha um enxovalzinho naquela época? Costureira? Tinha, né? Por que, gente, envolver em panos? Panos, como é que é feito? O pessoal aqui da FITED está aqui, que pode explicar, né? Aqui a Centenária de Vinópolis. Nós vamos chamar eles para falar sobre os tecidos, né? Os tecidos são formados, uma trama, né? Formada de fios entrelaçados, não é isso mesmo, gente? Fios entrelaçados. Então Maria envolveu o menino Jesus em panos. Estava surgindo, nascendo. Não nasceu. Quem fala? Quer falar? Quer falar? Na realidade, teria somente envolver em panos, não teria outra forma. Então, os fios que a Maria teceu nesse pano é o fio da alegria, o fio da boa vontade, o fio da esperança,
não é isso? O fio do amor, o fio que é mais do aconchego, o fio do aconchego, do carinho, o fio da paz, o fio da gratidão, o fio da paixão, do sentido do amor, né? Daquela paixão que leva. Qual o fio que ela pode? O fio da compreensão. Como? Da aceitação, compreensão. O fio da aceitação. O fio da paciência. Aqui em Divinópolis falta paciência? Eduardo. É o que está mais faltando para a gente, né? Então, nas realidades, olha a mensagem, tirando o espírito da letra, uma das ideias, porque nenhum texto evangélico tem particular interpretação, como nós temos aprendido isso. Não é assim mesmo? Então, envolver em panos é aquela postura de receber a pessoa como ela é. Chico, como é que você vê o mundo? Olha, eu vejo o mundo como ele é. Chico, como é que você vê as pessoas? Eu vejo elas como elas são. E como é que nós vemos as pessoas? Nós queremos que Eduardo seja como eu quero. Né? Quero que a Leir seja como eu quero. Não é isso? Eu que sei. Não é? Eu que posso. Não é mesmo, gente? Então, nesse sentido, nós temos assim, vinculado. Então, mostrando envolver em panos na esperança, no aconchego, no estímulo, na palavra de arrimo. Então, essa que é a convocação do médium. O médium tem que trabalhar nisso. Quando nós falamos do médium, nós tínhamos que projetar aqui na tela, ou no data show aqui de Divinópolis, a oração de São Francisco de Assis. Aquela que é a verdadeira missão do médium. O médium ele tem que ser um articulador da paz. Não é isso? Ele tem que ser um verdadeiro pacificador, um produtor de paz. Um produtor do amor onde o ódio está imperando. Um produtor, um fabricante, um dispensador da esperança, onde a desesperança existe. Então, aquela mensagem, aquela oração de Francisco de Assis, resume o verdadeiro missão. Eu acho que só estudar só aquela mensagem, o Eustáquio e João, para resumir o problema. Quer dizer que só aquela mensagem dá para a gente ajuizar qual é o papel do médium. Então, mostrando envolver Jesus em panos, representa isso em arrimo e carinho. Então, nós fomos envolvidos pelo Pai em panos, em vibrações transcendentes. Então, nós somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, por que nós... É um ponto de reflexão sobre isso. Por que nós estamos nessa condição? Por que nós usufruímos dessas bênçãos? Por que nós não abrimos o pensamento para realizar isso? Por que nós não conseguimos nesse sentido? Então, aí nós lembramos aqui da gênese, do surgimento da mediunidade, a inauguração dela, quando o Pai criou o espírito na condição de princípio inteligentes, na condição de semente. Quando nós aprendemos o estudo de evolução, nós aprendemos isso, de semente. Isto é, com todos os potenciais, com todos os recursos embutidos ali para nós. A evolução, gente, na realidade, ela não acrescenta valores. Então não precisa reencarnar. Na evolução nós sacamos valores. É como se fosse uma conta corrente infindável, que nunca esgota. Ok, Maiara? Então na evolução eu saco valores. Cada reencarnação, nós somos. Aí o Emmanuel, no pensamento, já explica que nosso espírito é como se fosse um diamante. O fato de eu estou envolvido na lama, na gama, na carapaça de todas as impurezas, não invalida a minha condição de diamante. Pensaram nisso? Nós somos diamantes, só que nós não estamos brilhando ainda.
apesar que tivemos nas estrelas. Aqui brilhávamos. Então o Espírito, haja luz e houve luz, nesse momento, esse Espírito brilhava com todas as suas forças, mas um brilho incipiente. Incipiente. Isso que é inconsciente ainda. Nesse caso, como é que é o pensamento desse Espírito aqui, gente? Como é que ele é? Uma semana sem pensar. Não é? Descontínuo. Então, a capacidade de pensar dele é intermitente. E no estado inicial da evolução, a intermitência é bem longa. Então, à medida que ele começou o seguinte, na Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, rapidamente, por favor. Gênesis 1:26. E disse Deus. Ok, obrigado. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, repetindo, pega esse texto aqui. 1:26 novamente. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ok, gente? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todo o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil, esse réptil é complicado, que se move sobre a terra. Esse aí é o verdadeiro processo de transformação, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o espírita pela condição de santo, pela transformação moral, pelo esforço em dominar todo gado, toda ave, todo réptil e toda a terra. Hoje nós dominamos a terra onde? A ciência domina a terra, relativamente, mas não consegue chegar. Ainda estou dominando. Nós não estamos trabalhando dominando os céus com as nossas máquinas. Só que nós dominamos o que? O céu externo, a terra externa. Dominamos, fazemos acontecer muita coisa, né? Mas os répteis, o gado, o que mais aí? As aves, os peixes interno dominamos, e principalmente o réptil. Então, na realidade, na Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo está no primeira pessoa do plural. Nós. Façamos quem? Nós. Quem somos nós? Quem é esse autor? Quem é esse Deus? Que Deus que é este? Vicente, ajuda. Renato chegou aí, ajuda aí, Renato. Gênesis 1:26, Renato. Façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança e domínio sobre os peixes da terra, sobre o céu, sobre as aves, sobre todo o gado, toda a terra e todo o réptil. Usando a minha palavra aqui. Então esse é o desafio da nossa transformação. O verbo está a condição de quem? Nós quem? Evolução em 2 mundos, capítulo 1. Co-criadores em plano maior. Quem é esse Deus? São os deuses. Vós sois deuses. São os co-criadores em plano maior, são os técnicos. São todos nós que trabalhamos na fundação da Terra. Evidentemente, muitos de nós fomos convocados para trabalhar no planeta. Evidentemente, como pedreiro, como servente, evidentemente, né?
Porque toda construção sideral tem o menor até o maior. Não é assim? Lei da unidade. Questão 614. Que definição se pode dar de lei divina e lei natural? Lei divina ou lei natural é a única capaz de levar o homem à felicidade. Ele é só quando dela se afasta. E nós, médios, somos infelizes porque não atendemos o que está escrito na consciência. O que está escrito na consciência? Onde está escrito a lei de Deus? 621. Na consciência. Então, por que foi necessário revelar 621A? Aí lembra os Espíritos, porque o homem esquecera e desprezara. Quis então Deus enviar os seus profetas, os vários homens, para fazê-lo lembrar. Por que ele esqueceu? 620 respostas. Os nossos maus instintos fez com que nós esquecêssemos e desprezássemos. Esquecêssemos e desprezássemos. Então, na realidade, façamos o homem e domine. Essa é a ordem do dia. Será que nós estamos dominando sobre as aves do céu? Sobre os peixes do mar, sobre o gado da terra, sobre toda a terra e todo o réptil? Essa é a nossa mensagem, a nossa missão. 132 dos Espíritos. Que definição se pode dar da encarnação? A encarnação, Deus impõe a encarnação aos Espíritos para levá-lo à perfeição. Então a conquista da perfeição, o aprimoramento, no cumprimento do papel, no contexto da vida, ele vai desenvolvendo, conquistando essa perfeição. Sede perfeitos como perfeito o vosso Pai está nos céus. Mateus 5,48. Não é isso? Então mostrando que a linha de perfeição está sendo trabalhada aqui. Então, quando nós fomos criados, e o Pai nos convocou ao trabalho, nos convocou, né, João, a trabalhar, a desenvolver, a caminhar, a ir ao encontro de Deus. Aí nós começamos o nosso anseio ao longo dessa trajetória, até que nós pudemos, diz o Martins Peralva lá em Pedro Leopoldo, certa vez, uma reunião com o Chico, Emmanuel jogou, ele usava um data show também. Não é só pensar que vocês usam não, viu? Emmanuel usava um data show e projetou lá na tela mediúnica, que data show, né? Mostrou lá, por exemplo, a trajetória do Espírito, falando sobre a mônada celeste. Então ele via a verso luminosa, radiante, brilhante, mas é a luz inconsciente, estado potencializado. Nós somos perfeitos porque Deus é perfeito. Só que a perfeição está em tarde de germe. Então a evolução, o trabalho da mediunidade é sacar, é desabrochar. Por isso que nós somos enciclopédias ambulantes. Já nascemos com o arquivo pronto. Complicou agora, né? Nós temos que entender isso, porque a questão 98 sempre fala sobre espíritos bons, espíritos imperfeitos, bons e puros. Hoje nós somos o quê? Estamos imperfeitos. Tem algum espírito bom aqui, gente? Tem não? Eu sou bom. Graças a Deus, né? Ainda porque eu pensei que ela estava correndo risco aqui. Na realidade, seu Renato, para saber se vocês são bom mesmo, não é? Aí, isso aqui define os companheiros, é o seguinte: o espírito bom, aquele que sente o bem, pensa no bem, fala do bem, e faz o bem durante 24 horas, 30 dias por mês,